Ok. É o seguinte, eu vou falar aqui, mas presta atenção mesmo. Se você tem dois autovalores de uma matriz, pega dois autovalores diferentes, tá? Autovalores diferentes. Então, eles vão gerar automaticamente vetores que não são múltiplos um do outro. Quer dizer, se tenho lambda, digamos, 1 e lambda igual a 2, dois autovalores diferentes, os autovetores entre eles vão ser LI, tá? Isso está na apostila, tá? Mas agora, o mais importante vai ser o seguinte. Então, se uma matriz tem todos os seus autovalores LI, perdão, se tem todos os seus autovalores, se ela tem todos os seus autovalores diferentes, então ele vai ter vários autovetores associados a cada autovalor sendo LI, tá? Então, vou escrever isso aqui. Então, se A é uma matriz, né? Se A tem todos seus autovalores LI, então, né, os autovetores associados a cada autovalor são LI. Desculpa. Se A tem todos os autovalores diferentes, tá? Opa, distintos, diferentes. Confundo toda hora na hora de falar. Então, se A, vou repetir, se A tem todos os seus autovalores, quer dizer, números, autovalores diferentes, então os autovetores associados a cada autovalor são LI. Pronto. Agora, isso tem uma consequência. Isso tem uma consequência. Qual é a consequência? A consequência é que, quando a gente viu antes os teoremas, né, as propriedades, se uma matriz A é diagonalizável quando ela tem seus N autovetores LI. Então, a consequência aqui vai ser o seguinte. Assim, a consequência vai ser o seguinte. Se A tem todos... Eu vou escrever. Esse aqui você vai anotar, isso vai ser muito bom. Se A tem todos os autovalores diferentes, então A é diagonalizável. Diagonalizável. Ponto. Ok? Mas tenha cuidado, tá? Se A tem todos os seus autovalores, afinal, você pode até decorar essa parte aqui. Se A tem todos os seus autovalores diferentes, então A é diagonalizável. E aí, você, às vezes, pode cometer um erro. Professor, então, se A não tem todos os seus autovalores diferentes, tá? Por exemplo, tem menos, não tem todos os autovalores, tem repetidos. Então, já não é diagonalizável? Não, isso não é o que está sendo falado aqui. Ok? Se A tem todos esses autovalores diferentes, então é diagonalizável. Ok? Agora, se é diagonalizável, tem todos os autovalores diferentes? Não, também não. Tá? Cuidado com o que você vai pensar aqui, tá? Aqui é só uma coisa que está sendo falada. Se tem todos os autovalores diferentes, então é diagonalizável. Ok? Só isso. Tá? Não tire conclusões que não estão escritas aqui, tá? Cuidado. Eu vou colocar exemplos, né? Para mostrar isso. Isso. Ok. Vou colocar exemplos mais simples, tá? Porque eu fiz a aula com a outra turma e aí os exemplos ficaram gigantescos. Então aí demorei mais tempo como para chegar ao meu objetivo, tá? Não que eu queira facilitar a minha vida aqui, mas é por causa do tempo, tá? Então, verifique se A igual a essa coisa aqui. Vou colocar uma matriz aqui qualquer. Tá, não tão qualquer, porque às vezes isso me dá problema. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou inventar agora, na hora, um exemplo
de uma matriz que tenha esses dois autovalores. E você vai ver. Aqui eu vou colocar outra matriz. Não se preocupe, eu faço isso rápido. Uma matriz diagonal. Matriz triangular, perdão. Aqui, menos 1. Aqui, 0. Aqui, coloco a transposta. Deixa eu ver. Só um pouquinho, tá? Estou construindo um exemplo, para que as contas fiquem mais simples, tá? Aqui vou colocar... Vamos ver o que está aqui. Pronto, essa matriz, ótimo. Agora, dessa matriz, vou calcular a inversa e você vai ver o que eu quero chegar. Tá bom. Então, pego essa matriz. Ok. Apago esse aqui. Na verdade, estou usando o teorema, tá? Pego uma matriz, pego a inversa dele e multiplico por uma matriz diagonal. Aí vai dar a matriz que eu quero, olha só. Aí está. Bom. 2, 1, 1, 0. Ah, demorei tanto para fazer uma coisa tão simples. Mas era para estar... ok. Agora vamos resolver isso aqui. Verifique se essa matriz A é diagonalizável ou não, tá? É diagonalizável ou não. Ok? Será que é diagonalizável? Sim ou não? E por quê? Ok? Bom, nesse caso, eu estou vendo que é muito simples, muito simples mesmo. Bom, primeira coisa, para saber se é diagonalizável, você tem que calcular autovalores, tá? Autovalores. Então, vamos lá. Calcula autovalores. E como calcula autovalores, tá? Vamos lá. Você lembra dessa formulinha. A menos lambda vezes I. Cadê o lambda? Deixa eu ver lambda por aqui. Aí está. Igual 0. Essa parte aqui se chama polinômio característico. Agora, esse aqui também tem nome, se chama equação característica. Mas ok, são nomes, tá? Agora tenho que resolver isso aqui, tá? Então, resolvemos. Isso para quê? Isso para calcular os autovalores, tá? Ok, então calculamos os autovalores. Quanto dá isso? Bom, essa matriz eu copio e colo e calculo os autovalores, né? Mas isso aqui tem que ter notação de determinante. Se quiser, escrever assim. Det. Aí está. Dessa matriz. Menos lambda I. Afinal de contas, isso escrever aqui. Isso escrever aqui. Igual a 0. Agora, isso dá quanto? Quanto vai dar isso? Bom, vai dar esse numerinho. Né? Esse numerinho. Vezes esse. Né? Por sorte, essa matriz é matriz triangular. Veja, é triangular. Então, o determinante disso aqui é nada mais que eu multiplicar os elementos da diagonal. Portanto, quais são os autovalores? Quais são os autovalores? Quais são os autovalores? Por favor, quais são os autovalores? Por favor, respondam. Gabriel diz que são 2 e 1. 2 e 1, Eustáquio também diz que 2 e 1. E eu concordo. Por quê? Isso, Daiane, Laura. 2 e 1. Gabriel também, João Felipe. Sim, aqui está muito simples, é muito fácil. Claro que eu coloquei um probleminha simples, né? Mas, olha, não percebi que era matriz triangular, senão já era muito mais fácil de fazer as contas. Ok? E, olha, perceba o seguinte. Automaticamente, o que está dando aqui? 2 e 1. Quando você vê uma matriz triangular, você já pode dizer que os autovalores são esses. 2 e 1, tá? Porque sempre vai levar uma equação a um determinante de uma matriz triangular também. E facilmente você vai calcular os autovalores. Logo, os autovalores são 2 e 1. Quantos autovalores eu tenho? 2. Isso aí, Gabriel. Laura também, Daiane, Lorena, João, isso aí. 2. Eu tenho 2 autovalores. A matriz tem ordem 2 também.
Esses autovalores são diferentes? Sim, isso aí, são diferentes. Então, conclusão, Lorena, me diga, ou Daiane, todo mundo. Essa matriz é diagonalizável? Essa matriz é diagonalizável? Sim, sim, professor. Sim, sim. Por quê? Bom, por causa da observação que estamos fazendo aqui, ok? Se A tem todos os seus autovalores, aqui, na verdade, todos os seus... na verdade, todos seria na palavra, né? Todos autovalores diferentes, né? Deixa eu ver aqui. Nesse caso, tem matriz de ordem 2 por 2, então tem que ser dois autovalores diferentes, tá? Deixa eu corrigir aqui para que não cause confusão. Se A tem ordem, vou colocar aqui, ordem, digamos que tem N, ele tem que ter N autovalores diferentes, tá? Isso que eu quero dizer, tá? Se A tem ordem N e tem todos os seus N de novo, tá? Autovalores diferentes, então os autovetores associados a cada autovalor são LI. Tá, isso é verdade, tá? Desculpa, isso aqui é verdade, tá? Aí não tem problema, aqui não tem problema. Então, assim, se A tem todos os seus N, aqui eu vou colocar, aqui se vem o N, tá? Isso, agora sim. N autovalores diferentes, então A é diagonalizado, tá? Aqui nessa matriz tem ordem 2, então ela tem, se tem dois autovalores diferentes, então é diagonalizável. Pronto, acabou. Não precisa fazer mais conta, tá bom? Não precisa fazer mais conta, tá? Aqui tá tudo feio. Aí. Então aqui era assim, tem todos... Como achar o autovalor? Bom, para calcular autovalor, que me perguntou Felipe, né? Dada uma matriz qualquer, para calcular autovalores, eu uso sempre essa formulinha. Determinante de A menos lambda I. Por que, professor? Bom, isso já foi um tratamento que a gente fez nas aulas anteriores. Demoramos tempo para chegar aqui. Ok, se quiser, volta aos nossos vídeos anteriores. Mas, se você não quer economizar tempo, basta usar essa formulinha. Determinante de A menos lambda I. E aí, simplesmente, pegar a matriz A, diminuir lambda vezes a matriz de identidade. A matriz de identidade tem ordem 2 por 2, para fazer a conta. Mas fazer essa conta, essa continha aqui, é muito fácil. É só pegar a matriz original e tirar menos lambda na diagonal principal e menos lambda sempre na diagonal principal. Então, menos lambda aqui e menos lambda aqui. Isso que eu fiz. Menos lambda aqui ou menos lambda aqui. Pronto. Peguei a matriz original e na diagonal principal eu tirei lambda. Tá bom? Daí, igualei a zero, sempre igualando a zero. Isso aqui simplesmente S vezes S. Porque a matriz triangular, veja, é uma matriz triangular. Veja, triangular. Aqui também é triangular. Então, simplesmente multiplico os elementos da diagonal. 2 menos lambda, 1 menos lambda. Agora, quais são as soluções? Bom, para que esse aqui, né, tem que ser zero, esse produto seja zero, tenho que esse deve ser zero e esse deve ser zero. Portanto, se lambda vale 2, veja, 2 menos 2 dá zero. Então, 2 é uma raiz, ou quer dizer, uma solução. É um autovalor. Se lambda vale 1, aqui 1 menos 1 vale 0. É por isso que lambda pode ser 1, e se lambda é 1, tudo isso aqui vale 0, portanto, tudo vale 0. Então, é outro número que resolve. Por isso que 1 é outro autovalor. Será que deu para entender, Felipe? Ou ainda... Ok. Agora, Laura, então, pergunta-se. Então, se fosse não diagonalizável, seria diferente de zero?
essa expressão aqui. Não, toda vez que, para ser diagonalizável ou não, eu tenho que passar sempre igualar a zero, tá? Porque, vamos começar. Para ser diagonalizável ou não, eu tenho que calcular autovalores. Tá? E para calcular autovalores, uso essa fórmula, sempre igual a zero aqui, sempre. Calculo e resolvo, tá? Resolvo. Aí, depois eu analiso quantos autovalores eu tenho. Se eu tenho exatamente a mesma ordem da matriz, nesse caso eu tenho dois autovalores, que é exatamente a ordem da matriz. Pronto. E são diferentes. Acabou. Então, é diagonalizável. Tá bom? Ok. E se não forem igual? E se não forem, professor, se fossem menos autovalores? Vamos fazer um exemplo. Não significa que não seja diagonalizável, tá? Muitas vezes pode ser também, tá? E eu agora deixa eu fazer isso. Posso ter até um autovalor só e ainda ser a matriz diagonalizável, tá? Deixa eu pensar. Eu vou construir esse exemplo. Isso aqui não é difícil também, não. Eu vou construir matriz de ordem 2 por 2, mas dá para fazer com matriz de ordem 3 por 3. Aliás, na aula passada a gente deu um exemplo de matriz de ordem 3 por 3, mas a matriz tinha somente 2 autovalores, tá? Se não, deixa eu ver. Está na aula passada mesmo, tá? Aí está. Eu me lembro, aqui estão os autovalores, 1 e 3. Está na aula passada. Mesmo assim, a matriz, a gente concluiu que a matriz é diagonalizável, tá? Aqui no finalzinho. Por que é diagonalizável? Porque ela tem autovetores que eram LI, tá? Aproveito para corrigir aqui. Ele tinha autovetores LI. Ok, de qualquer forma, a gente vai fazer de novo. Ok. Tá. Agora vou construir um exemplo onde tenha menos autovalores, tá? Mas mesmo assim vai ser diagonalizável. Tá? Então, deixa eu pensar aqui. Vou colocar uma matriz assim. É uma matriz muito simples, né? Agora eu vou pegar outra matriz. Deixa eu pensar aqui. 1, 2, 1. Espera aí, rapidinho, tá? Calcula inverso, ok. Então, vamos fazer isso. Ok. Tá, agora vamos multiplicar. Vamos ver o que é. Não. Aí não. Esse é muito fácil, essa matriz. Deu matriz identidade. Aí. Deixa eu ver se com isso funciona. Vamos fazer com essa matriz. Ok. É só para exemplificar mesmo, tá? Verifique se essa matriz A igual é diagonalizável ou não. É diagonalizável ou não. Ok. Um exemplo, ok? Para isso que a gente faz, né? Vamos lá, solução. Vamos ver. Vou calcular, não tem jeito. Primeiro calcula autovalores, tá? Se você quer saber diagonalizável, calcula autovalores e autovetores. Mas já é diagonal. Felipe, você tem razão. É muito simples. Bom, vamos colocar aqui. Ok, muito bem, tá? A sua observação. Toda matriz diagonal já é diagonalizável, porque está na forma diagonal, tá? Não tem como, tá? Já é diagonal. É muito fácil. Já sendo diagonal, já é diagonalizável, tá? Ok? Sim. Ok, mas foi bom acontecer aí. Tá bom. Toda matriz diagonal é diagonalizável. Por quê? Ela vai ser semelhante, aliás, com ela mesma, né?
tá? Então, só para... vou colocar um 2 aqui. Bom, aí, peraí, deixa eu pensar se isso vai funcionar. Vou colocar um aqui, só para fazer as minhas contas. É que muitas vezes o autovalor dá um número muito complexo, tá? Dá números complexos. As raízes dão números complexos, tá? Então, eu não quero isso. Vamos ver, vamos pegar essa matriz aqui. Esse programinha aqui, como você já muito bem deve saber, e tantos outros por aí, eles já calculam autovalores e autovetores, tá? Deixa eu ver para... Tá, deixa eu ver de uma vez se tem autovetores. Calcula. Ixi. Aham, tem um autovalor, que a gente já está na cara já. E quero ver os autovetores, se ele tem. Está sofrendo para calcular autovetores. Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. Então, verifique se A é diagonalizável ou não. Ok. Solução. Ok. Quais são os autovalores dessa matriz? Quais são os autovalores dessa matriz? Quais são os autovalores dessa matriz? Essa matriz não é mais diagonal, tá? Mas de qualquer forma é triangular. Já posso falar de cara qual é o autovalor. Perfeito, Antônio, tá? Aham. Facilmente. Por que fácil, professor? É só observar o caso anterior. É triangular. Então, os autovalores são os elementos da diagonal. Muito bem. E está repetido. Está repetido. Facilmente. Isso aí, Lorena, está repetido mesmo. Que menos 1 é um autovalor repetido, tá? É um autovalor. Olha, está repetido, tá? Então, quantos autovalores tem? Na verdade, só tem um, ok? Porque o outro é menos 1 e o outro é menos 1. Então, só a mesma coisa. Só tem um autovalor, tá? Ok. E agora, professor, o que eu faço? Posso dizer que essa matriz é diagonalizável? Posso dizer que a matriz é diagonalizável? Já posso me aventurar a dizer que ele não é diagonalizável? O que você acha? Olha, primeiro, eu não posso me aventurar nisso, tá? Eu não posso me aventurar, tá? Porque a observação que a gente colocou lá em cima, ela dizia, se você tem dois autovalores diferentes, então é diagonalizável, tá? Aqui a pergunta de Felipe diz, quando o número é repetido, o que acontece com o autovalor? Aqui está repetido. Na verdade, ele tem um único autovalor, e posso dizer um autovalor repetido, ou dois autovalores iguais, que é a mesma coisa, né? Então, na verdade, no fundo, ele tem só um autovalor, tá? Um autovalor repetido, tá? Menos 1. Ele só tem um autovalor, tá? Ele só tem um autovalor. Está repetido. O único problema, uma única coisa é que está repetido. Então, o que eu faço? O que eu faço? Ele, então, não tem. Então, ele não tem. Agora a pergunta, né? Se é diagonalizável ou não. Cuidado, tá? Assim, de cara, não posso dizer se é diagonalizável ou não, tá? Porque se ele tivesse dois autovalores diferentes, aí sim posso dizer, é diagonalizável. Mas como não tenho dois autovalores diferentes, não tenho, então não posso dizer ainda. O que faço, professor? O que eu vou fazer? Calcula os autovetores. Tá, vamos calcular os autovetores. Tá? Ok? Calculemos os autovetores. Tá? Então tem que ter cuidado ainda. Então, como calculamos autovetores, tá? Calculemos. Ai, aqui, toda hora. Isso, entra. Calculemos os autovetores. Pode acontecer o seguinte, que esse único autovalor vai gerar dois autovetores que sejam LI. Mas pode acontecer que tem esse autovalor e você não tem mais autovetores LI, tá? Vamos fazer isso. Como concluímos então os autovetores? Para isso, então queremos encontrar, né? Só tem um autovalor, né? Então, queremos encontrar
vetores V, vou colocar com letrinha. Então, a nossa matriz é de ordem 2 por 2, então vou colocar esse XY, que estão em R2, claro, mas que não seja o vetor nulo, tá? Não pode ser o vetor nulo. Vetor nulo não é autovetor, nunca, tá? Então, se você escrever por engano o vetor nulo como autovetor, você vai ganhar um zero, tá? Você vai ganhar um zero, tá? Cuidado, tá? Queremos encontrar vetores V, não nulos, vou colocar aqui, não nulos, quer dizer, diferentes, não podem ser iguais ao vetor nulo, tais que é, né? Vamos lá, vamos colocar aqui a nossa identidade. V era assim, né? Para calcular autovalores, a gente usava essa formulinha aqui, deixa eu colocar aqui. Parecida com essa, autovetores, tá? Então, vou colar, multiplicar por V igual ao vetor nulo. Isso aqui a gente fazia. Ok, isso aqui é o quê? Então, pega a matriz A, peguei a matriz A, menos lambda, quer dizer, você vai tirar lambda da diagonal, só da diagonal principal. Por quê? Aí isso te leva, se você faz as contas, isso te leva a fazer isso. Tá? Ok? E multiplica por V. V, cadê V? V vai ser uma matriz coluna. Opa. Então, e olha, V, XY. Então, aqui seria X, aqui seria Y, e aqui o vetor nulo. Vetor nulo a gente escreve assim. Vou colar e modificar aqui. 0, 0. Ok. Ok. Só que lambda, nesse caso, vale menos 1. Tá? Então, deixa eu substituir. Você já pode substituir logo, tá? Mas estou fazendo um pouquinho devagar. Então, menos 1, né? Aqui lambda vale menos 1, tá? Tem que ter cuidado com os sinais, tá? Professor. Oi. Uhum. Deixa eu só te perguntar, essa notação aí dessa equação que você acabou de colocar aí, o monitor ele coloca um parêntese grande, faz diferença? Um parêntese maior aqui. Aqui. Não embaixo aí. Aqui. Onde você colocou, exato. Isso. Ó, deixa ele à vontade, tá? Ele aprende com parênteses, a gente aprende com colchete, tá? Matrizes podem ser denotadas com matrizes podem ser denotadas entre parênteses ou colchetes. Mas nunca você vai colocar chavinha, tá? Ok? E outra coisa que você. Uhum. Outra coisa que você não vai colocar é isso aqui, barrinha. Essa barra não vale. Porque isso é notação de determinante, tá? Isso se não vai colocar. Se você colocar isso, está errado. Tá bom? Perfeito. Obrigado. Então, ok. Colchete vale, tá? Parêntese também vale. Ok? Você colocar parêntese. Cadê parêntese aqui? Não tem parêntese. Tá vendo? Não tem problema não, tá? Ok. Sim, Bruna. A nota sai essa semana, tá? A nota sai. Aliás, a sua nota já sei, a sua nota, tá? Só que eu não lancei de todo mundo, tá? Mas deixar com calma, tá? Não lembro de você, tá, Bruna? Ok. Ok, então aqui. Ok, então, vamos lá. Não, a sua nota não saiu. Eu não lancei ainda. Ok? Já corrigi, mas não lancei, tá? Ok. Tranquilo. Ok, vamos lá. Então, menos 1, menos lambda. Só que lambda vale menos 1. Então, tive cuidado de fazer isso. Então vamos copiar e colar aqui e modificar como deve ser, tá? Essa semana, até quarta-feira, eu prometo. Bom, eu pretendo, tá? Mas já o prazo já esgotando também, né? Ok, então, menos com menos, aqui menos com menos dá mais, aqui daria mais 1, menos 1, dá 0. Ó, 0. Aqui também vai ser parecido, dá 0. E você vê facilmente que aqui é uma matriz de, como se diz, de determinante 0, então estamos pelo caminho correto. Agora, eu vou pegar isso aqui, vai dar um sisteminha, vai ser 0 vezes x mais 2 vezes y, então vai dar 2 vezes y igual a 0. Desculpa, aqui não. Igual a 0.
E a segunda equação vai dar 0x mais 0y, tá? 0x mais 0y igual a 0. Ué, afinal de contas, isso aqui não tem importância, porque uma equação que tem um monte de zeros. E isso me leva agora, eu fico só com isso. Então, y vale 0, né? Ok? Daqui, então, esse vetorzinho aqui, estou querendo calcular o autovetor, né? Ok? Vai ser igual. Y tem que ser 0. Então, a única coisa que eu tenho é que x vale 1. Perdão. Eu vou deixar em evidência a letrinha x. Aqui tem 1,0. Concordam? Certo? Ah, não, desculpa. Estou indo muito rápido. Igual. Y vale 0. Então, aqui, isso vale 0. Aí sim. Y vale 0. Então, aqui coloquei 0. Agora, deixei em evidência as letrinhas. Tenho isso. Acho que até aqui ninguém tem problema. Então, qual seria o autovetor, então? Qual seria o autovetor? Qual seria o autovetor associado ao autovalor que eu tinha? Qual seria o autovetor? 1, 0. Tem mais autovetores? Tem mais autovetores? Não tem mais autovetores? Bom, teria mais autovetores. Seria o 2, 0, o 3, 0, o 4, 0, 5, 0, né? Mas seriam todos múltiplos daquele autovetor, né? Um autovetor é esse carinha. Seria um autovetor associado, né? A palavra completa, associado ao autovalor lambda, né? Eu vou subir daqui a pouquinho. Aí. Isso. Então, nosso autovalor, cadê o autovalor? Lambda. Nosso autovalor se chamava lambda igual a menos 1, né? Isso. Tá bom? Bom, não sei como vocês estão fazendo, né? Eu estou fazendo a minha aula, não estou escrevendo em lugar nenhum, tá? Minha aula está sendo só no computador, não tenho mais quadro. Tá? E vocês estão escrevendo no... Imagino, sei lá, se estão escrevendo também no caderno, mas seria muito bom você fazer também isso, tá? A gente está se adaptando a tudo que a gente está... a tudo isso, né? Bom, então, um autovetor associado ao autovalor lambda, lambda menos 1, é 1, 0. Mas não é o único autovetor. Sim. Por quê? Os outros são 2, 0, 3, 0, 4, 0. Ok. Agora sim, a pergunta é gigantesca, tá? Qualquer outro autovetor que eu tenha vai ser simplesmente múltiplo de 1, 0. Correto? Vou diminuir um pouquinho mais a minha tela. 150. Ok. A pergunta original era: verifique se essa matriz é diagonalizável ou não. Ok? Então, mas é diagonalizável ou não? Deixa eu tirar aqui para aqui. O único autovalor foi lambda igual a menos 1. E eu ganhei um autovetor. Aliás, eu ganhei um monte de autovetores, todos múltiplos de 1, 0. 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0. Então, agora, será? Com a observação que a gente fez anteriormente, no início da aula, a gente diz, se a matriz A, que é de ordem 2 por 2, tivesse dois autovalores diferentes, então ele já seria diagonalizável. Correto? Mas, agora, ele não tem dois autovalores. Eu não posso me aventurar a dizer que se é ou não é diagonalizável. Então, por isso eu calculo os autovetores. Se eu conseguisse dois autovetores LI, dois autovetores, porque a matriz tem ordem 2, se eu conseguir dois autovetores LI, então a nossa matriz A seria diagonalizável. Mas, o que eu tenho agora? A nossa matriz tem dois autovetores LI? A nossa matriz tem dois autovetores LI? Não tem, não tem. Corretíssimo vocês, correto, tá? Como não podemos conseguir, né?
dois autovetores LI, ou autovetor nossa. Como não podemos conseguir dois autovetores LI, então o quê? A não é diagonalizável. Essa é a verdadeira razão, tá? Tá bom? Essa é a razão, tá? A não é diagonalizável. Ok? Para isso aqui não pude usar como se diz, a observação anterior, tá? Eu usei simplesmente o teorema que tem antes, tá? Ok, aqui pergunta. Precisava, sim, de mais um autovetor que seja LI com S. Mas tinha que ser autovetor, tá? Tinha que ser autovetor. Precisava de mais um autovetor, tá bom? Então, você já está vendo, então, um caso onde a matriz A tem menos autovalores que a ordem, né? A ordem da matriz era 2 por 2. Ele não tem dois autovalores, tem um autovalor, ok? E o que mais? E, portanto, ele tem um único autovalor e também não foi diagonalizável. Mas será que existe, professor, um caso onde a matriz ela tem um autovalor e, assim, ele ser, como se diz, diagonalizável? Sim, existe casos, tá? Existem sim. E esse foi um caso que a gente fez na aula passada. Nós tínhamos uma matriz de ordem 3 por 3, não tínhamos 3 autovalores, tínhamos 2 somente, mas era diagonalizável. Bom, agora vamos dar um outro caso, tá? Veja que o número de autovalores aqui, nós tínhamos, essa matriz tinha a chance de ter 2 autovalores. Não teve, teve um único autovalor. Mas aí você pergunta, professor, será que tem chances de não ter autovalores? Será que tem chance de não ter autovalor? Tem como fazer um exemplo? Tem. Vou fazer um exemplo. Se não tem autovalores, então não vai ser diagonalizável, tá? Bom, você vai ver agora por que não vai ser diagonalizável se não tem autovalores, tá? E eu vou dar um exemplo muito clássico aqui. Deixa eu pensar. Seja a matriz, esse aí, muito conhecido esse exemplo. Só um pouquinho. Ok. Vamos lá, colocar matriz ordem 2 por 2. Ok, esse exemplo vamos fazer assim, 0, 0, 2, menos 1. Então, a pergunta natural, verifique se é diagonalizável ou não, tá? Todos esses exemplos estão tentando mostrar para você que tem vários casos, tá? Ok? Aqui, Gabriel pergunta o seguinte, professor, então é possível ter 2 autovalores e 3 autovetores e não ser diagonalizável? Só um pouquinho aqui, estou em casa mesmo com as crianças, rapidinho. Ok, voltando aqui. Vamos lá. Então, temos uma matriz A, essa matriz A, e a pergunta vai ser... Ah, tá, Gabriel perguntou, então, é possível ter 2 autovalores e 3 autovetores e não ser diagonalizável? Bom, vamos partir por partes, tá? Vamos começar por partes. Se a matriz for de ordem 3 por 3, Gabriel, e para todos, se a matriz for de ordem 3 por 3, aí, vou encaixar a sua pergunta.
Então, é possível ter 2 autovalores e 3 autovetores e não ser diagonalizável? Bom, a resposta seria sim. Mas pode ser uma coisa, e se esses 3 autovetores que você achar são LI, se esses 3 vetores que você colocar são LI, então vão ser diagonalizáveis, tá? Vai ser diagonalizável, tá? Porque a matriz de ordem 3x3. Se numa matriz de ordem 3x3 você encontra 3 autovetores LI, então é diagonalizável, tá? Tá bom? Ok. Agora, tem outra coisa. Se a matriz for de ordem 2x2, de jeito nenhum você vai encontrar 3 autovetores LI, tá? Por quê? Porque a dimensão de R2 é 2, tá? Você não vai encontrar 2 ou 3 vetores LI, tá? Só 2. Isso, por causa da dimensão, é isso mesmo, tá? Tá vendo? Muito bem, tá? Tem muitos casos para ser analisados aqui, pensados também, tá? Ok? Mas isso você vai deduzir sempre como? Fazendo muito mais exemplos, tá? E estou colocando os exemplos aqui chaves, tá? Então, quando vai ter uma pergunta que vou colocar para você na prova, com certeza ele já está contemplado em alguma das perguntas que estou fazendo aqui nessa aula aqui, tá? E outra coisa, eu coloquei para a outra turma, que seria a turma, vocês são da turma 1, né? Da turma 2, eu coloquei outros exemplos, tá? Então, assistam também, tá? Como sempre, eu vou colocar no YouTube, eu vou colocar também a versão atualizada no PDF, também disponível para vocês, tá? Ok? Então assistam ou vejam. Às vezes basta ler um pouco e você vai pegar a ideia. Então vamos pegar essa matriz agora. Se essa matriz, verifique se ela é, né? Verifique se A é diagonalizável ou não. Ponto. Ok. E aí, alguém pode se aventurar a dizer que se é ou não é diagonalizável? Talvez alguém já fez a conta e já pode falar, talvez. Eu estou colocando problemas de ordem 2x2, porque na turma 2 eu fiz exemplos de matriz de ordem 3x3. O único problema é que não consegui estourar o horário. Então, por isso que eu estou colocando exemplos pequenos, tá? Mas se dá tempo, se vejo que dá tempo, eu faço mais exemplos. Então, vou calculemos, resolvemos, né? Tem que calcular os autovalores, perdão. Primeiro autovalores, tá? O que a gente resolve? Tá, vamos calcular autovalores. Determinante de A menos lambda. Sempre essa história, tá? Lambda I igual a 0. Essa é a fórmula para calcular autovalores, tá? A repetição faz com que você decore. Então, repita, né? É como jogador de bola, né? De futebol. Você chuta. Um dia você vira craque, tá? Você pelo menos faz um gol. Ok? Mas se você só assiste na TV, olhando como que as pessoas fazem gol, você não consegue nunca, né? Isso, João Felipe. O determinante desse polinômio, nesse caso, vai ser de grau 2. Por quê? Porque a matriz é de ordem 2, tá? Ok, então vamos lá. Então, isso aqui, eu copio a matrizinha aqui, se você vai ver. Mas eu vou trocar esse colchete por linhas, essas linhas aqui, que significa determinante. E aqui eu coloco 0 menos lambda. Por quê? É assim que sai se você faz a continha, tá? Ok, somente afetando a diagonal principal. Então, a gente faz a conta de novo aqui. O que vai dar? Essa não é matriz triangular. Opa. Assim. Não é matriz triangular. Não é matriz triangular. Então, eu tenho esse número vezes esse número. Seria, na verdade, menos lambda vezes menos lambda, tá? Então, deixa eu ver. Menos lambda vezes menos lambda. Ctrl V. Então, vai dar menos lambda vezes menos lambda, que é menos lambda ao quadrado. Ok? Ou é menos lambda vezes menos lambda, né? É a mesma coisa, tá? E é isso. Menos 2 vezes menos 1. Quanto é 2 vezes menos 1? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mas só que como é determinante, tem que menos diminuir isso, né? Ok. Ok. Agora, menos lambda ao quadrado, qualquer número negativo, esse está sendo... Qualquer número, na verdade, elevado ao quadrado, perde o sinal. Porque isso vai ser menos lambda vezes menos lambda. E menos lambda vezes menos lambda. Menos por menos dá mais. Então vai ficar lambda vezes lambda. Tá? Isso vai ficar nada mais
Vou copiar tudo e vou modificar. Vai ficar simplesmente isso, sem o sinal. Portanto, tiro os parênteses. Ok? Porque menos lambda ao quadrado significa menos lambda vezes menos lambda. E pronto. Quais são as soluções desse problema? Qual é a solução desse problema? Qual é a solução do problema desse aqui, dessa equação? Quais são as raízes? Alguém pode falar para mim, por favor? Quanto é? Não existe? Felipe diz que não existe. O resto concorda? E aí, o que diz o resto? Daniel concorda? Lorena concorda? Eustáquio concorda? Oh, muito bem. Laura diz que raiz quadrada de 2. Mais ou menos raiz de 2. Nós temos um grande problema, tá? Bom, aqui você pode aplicar a Bhaskara, se quiser. Ou se quiser, faz o seguinte. Passa o 2 para o outro lado. Só que o 2 vai passar com sinal trocadinho. Menos. Opa. Certo? E o lambda quadrado fica aqui. Vai ficar aqui. Aí que tem um número. Isso mesmo, João Felipe. Lambda quadrado vai ser igual a menos 2. Não pode. Não existe nenhum número real elevado ao quadrado que dê menos 2. Nenhum número ao quadrado vai dar negativo. Muito bem, Lorena. É isso mesmo. Todo número elevado, como você está dizendo, ao quadrado vai dar positivo. E isso aqui está dando negativo. Então, essa equação aqui é uma equação quadrática de grau 2. Se você aplica a fórmula de Bhaskara, vai dar números dentro do discriminante, né? Vai dar um número negativo, portanto, vai dar raiz de um número negativo. Ou se você está vendo aqui, daria a mesma coisa que o seguinte, tá? Lambda seria igual a... Na verdade, tem duas raízes, porque quadrado passa por outro lado com duas raízes, mais ou menos. Raiz quadrada de menos 2. Oh, tá teimando aqui. Isso. Tá? Isso aqui não é um número real. Essa coisa aqui não é um número real. Isso que se chama um número complexo. Tá? Então, professor, o que a gente faz? Não, a gente não faz nada. A gente, nessa matéria chamada noções de álgebra linear, a gente finge que esses caras não existem. Portanto, e aliás, nós definimos os autovalores sendo sempre números reais, tá? Isso, tem que ser um número real, tá? Ok? Como? Então, tá vendo? As raízes que a gente tinha anteriormente. Essa matriz A, de ordem 2 por 2, no máximo tinha que ter uma raiz, duas raízes. Pode ter até uma, e pode também ter nenhuma, como nesse caso, tá? A matriz A não tem autovalores reais. Portanto, pronto, acabou. Não é diagonalizável, acabou o papo. Bom, aqui o problema foi que não tem autovalores, tá bom? Ele não tem autovalores, então, não tem autovalores reais, tá? Portanto, por isso não é diagonalizável. O caso anterior foi um problema que ele tinha autovalores, mas, claro, tinha um só, mas ele não era suficiente, você não gerava mais autovetores, tá? Que sejam ele, claro, né? Ok. Ok. Então, nesse caso, por causa de não ter autovalores reais, ele não é diagonalizável. Mas, claro, é por causa da nossa matéria. A gente não quer trabalhar mais com outro tipo de autovalores. Mas no mundo real, assim, no mundo da matemática, a gente trabalha com matrizes com autovalores complexos. A gente aceita esses caras e começa a resolver as coisas. E a partir daqui começa outro mundo. Tá? Existe uma maneira de trabalhar com eles, tá? Com autovalores complexos. Tá? Não tem problema, a gente continua, tá? Mas isso com outra matéria, aqui não. Isso tem utilidade prática? Tem. Na economia, na biologia, tem nos modelos matemáticos, circuitos elétricos. Tem muita aplicabilidade, tá? É muito útil. Ok? Então, mas nessa matéria a gente vai fingir que não existem, a gente parte para o outro lado, tá? Ok?
Ok. Ok. Está satisfeito com os números reais? Tá bom. Não vamos complicar. Nossa matéria se chama por essa razão, noções de álgebra linear, tá? Se um dia você vai fazer mestrado, ou vai se especializar, vai ser muito bom, necessário você ter pelo menos uma noção mesmo, ok? Isso é a parte básica. Depois você vai aprofundar, tá? Mas cada um, às vezes, escolhe outro destino, então não precisa também puxar tanto, né? Ok. Então, mas saibam que existem os números complexos, tá? Eles existem, tá? Eles existem. Ok. Então, vamos fazer outro problema, tá? Bom, então já vimos casos de matrizes que são diagonalizáveis e não são diagonalizáveis também. Ok. Vamos pegar uma matriz, desta vez vou teimar com uma matriz, deixa eu ver se tem tempo. Tem tempo. Tá, vamos pegar uma matriz que não... sobre núcleo e imagem. Vamos ver. Que ainda quero matar uma pergunta. É essa aqui. Tá? É que isso vai ser necessário, tá? Um probleminha. Ok, problema. Esse problema, olha, que vou... Esse tipo de problemas. Calcule A elevado a ao seu número da matrícula, né? Deixa eu colocar esse não. Aí não, peraí, você não precisa. Aí. Isso aí, com certeza. Então, não sei se cai na prova, mas eu sei, eu já perguntei um monte de vezes se nas provas tem. Sabe? Sendo que onde agora aqui vai ser a matriz A, né? Onde esse aí não é tão trivial para o professor elaborar a pergunta, tá? Mas, então, vamos tentar fazer isso. Tá. Vamos pegar uma matriz de ordem 2 por 2 para não complicar a nossa vida. Tá, menos 1. Opa. Menos 1. Você vai ver como vou fazer. Menos 1. Aqui 0. Aqui 0. Aqui pego uma matriz qualquer. Deixa eu pegar uma matriz aqui. 1. 1. Menos 1. 0. Aqui estou elaborando meu probleminha, tá? Que os exemplos que eu fiz já utilizei com a outra turma, né? Então, deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu pensar aqui. Aqui eu vou colocar 1, 2. Ok. Não, 21 não. Ok. Isso, bonitinho. Aí. Agora essa matriz tem inversa. Eu sei que tem inversa. Cadê você? Aí tem inversa. Vamos lá. Agora multiplica, tomara. Deu uma matriz horrível, diagonal, que eu não quero. Uhum. Eu acho que não vai ter jeito. Aí. Pronto, por primeira vez na minha vida. Tá bom. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente usar uma formulinha, né, de matriz diagonalizável, tá? Ok? Ok. Pronto. Vamos lá. Como saber calcular isso aqui? Bom, tem um jeito, tá? Mas as pessoas muitas vezes fazem o seguinte, calculam esse e vamos ver o que dá. Deu identidade. E a partir daí eles conseguem fazer uma regrinha, tá? Né? A ao quadrado está dando identidade. A ao cubo vai dar a própria matriz. E assim vai, né? Mas nem sempre isso funciona, tá? Nem sempre isso funciona, tá? Não tente generalizar isso. Ok? Ok. O que a gente vai fazer? Vamos tentar usar a nossa teoria aqui, para você utilizar isso em outros casos. Ok? Nesse caso, se você tentar calcular isso ao quadrado, aí vai funcionar. Aparentemente vai funcionar, tá?
Bom, então, solução. Cadê solução? Solução. Ok. Quando tem esse tipo de problemas, e você... vamos usar o método de diagonalização, tá? Ok? Ok, calculemos os autovetores e autovalores, tá? Calculemos os autovalores. Olha, eu sei que tem uma forma de calcular autovalores e autovetores, mas como o tempo vai ficar muito em cima, então vou fazer o seguinte, tá? Eu vou já mandar ele calcular autovalores, tá? Por favor, acho que calcular autovalores você não vai ter problema, tá? Deixa eu ver autovalores. Aí. Ele diz que os autovalores são 1 menos 1, tá? Tá bom? Como foram calculados, tá? Tá, deixa eu ver. Usando. O que a gente fez, né? A gente calculou, lembra? Era isso aqui, determinante de A menos lambda I, de A menos lambda I. Cadê você? Lambda I igual a 0. Usando essa formulinha, a gente calcula os autovalores, tá? Ok. Esses são os autovalores, tá? Isso porque eu estou fazendo, não, para economizar um pouquinho de tempo, tá? Para que dê tempo para fazer outros problemas, tá? Esses são os autovalores, tá? E não é difícil, né? Usando essa formulinha, você faz, ok. Agora, como calculamos autovetores? Bom, você também sabe, né? Para calcular autovetores, usamos parecido com isso, né? Isso. Multiplicamos por V, que é um vetor de x, y. Peraí, a gente fez contas assim? Sim, a gente fez igual o vetor nulo. Aí está. Bom, esse programinha aqui, e como um monte de programas que tem na internet, e você também com certeza vai ver e já viu talvez, ele calcula autovetores também, tá? Olha só, ele diz o seguinte, para menos 1 eu tenho esse autovetor, e para 1 tem esse autovetor, tá? Então, deixa eu ver. Então, deixa eu ver. Opa. Eu vou economizar o tempo aqui. Para menos 1. Temos. Desculpem. Temos. Isso aí. Eu vou escrever assim. Ah, tá. Ele calcula desse jeito. Não tem problema não. Vírgula 1. Ok. Aí está. O computador fez desse jeito, tá? Estou fazendo isso para economizar um pouquinho mais nosso tempo. A gente já fez vários exemplos desse tipo. Para menos 1, eu tenho esse autovetor. Não é o único autovetor. Vamos lá. O que mais? Para 1, temos o vetor menos 1, 1. Ok. Eu vou apagar, tá? Eu vou escrever na notação matemática. Ótimo. Agora, talvez você não goste desse vetor. Pega um múltiplo dele. Por exemplo, se eu multiplico por 2, tá? Eu tenho o seguinte. Tá? E eu vou ficar com ele, tá? Vou multiplicar por 2, vai dar menos 2. Ó, menos 2, vírgula, perdão, menos 1. Isso aí, Lorena. Obrigado. Estou cometendo erro aqui. Multiplicando por 2, então dá menos 1 e 2. É isso. Correto. Então, vou ficar com ele, tá? Ok? Vou ficar com ele. Um múltiplo, porque é mais bonito, tá? Não tem frações, só por isso. Não tem nada demais, tá? Isso.
Ok, ótimo. Vocês estão me acompanhando? O computador fez a conta e eu estou confiando nele, tá? Mas não tem erro nisso, tá? Ok, já tenho os autovalores e autovetores. Daí, o que eu faço? Ah, tá. Então, outra coisa. Esses vetores, vamos relembrar o que estamos fazendo, são diferentes. Portanto, a nossa matriz A é diagonalizável, sim ou não? Essa matriz é diagonalizável, sim ou não? Muito obrigado, Eustáquio, Lorena, Antônio. Sim, porque a matriz é de ordem 2 por 2 e tem dois autovalores diferentes. Então, fico feliz. Agora, agora vamos ter o seguinte, tá? Assim, A é diagonalizável. Peraí. Bom, a razão. Como? A primeira razão, né? Como A tem dois autovalores diferentes, então ela é diagonalizável. Ok. Pronto. Então, deixa eu apagar aqui. Aí. Como A tem dois autovalores diferentes, então ela é diagonalizável. Ok. Ok. Assim, se é diagonalizável, eu posso escrever assim. Já que é diagonalizável, existe P, a matriz P, que vai ser uma matriz invertível. E quem vai ser essa matriz P? Essa matriz P vai ser uma matriz, deixa eu ver, de ordem 2 por 2 também, onde as colunas dela são os autovetores. Ah, tá. Vamos pegar o primeiro autovetor, seria menos 1, 2. Menos 1 e 2. Presta atenção. Esse autovetor corresponde a esse autovalor, tá? E aqui seria menos 1, 1. Ok? E, claro, facilmente vemos que calculamos a inversa dela, vou calcular a inversa dela, tá? Que seria o P menos 1. Deixa eu calcular, deixa que o computador faça a conta. Cadê você? Cadê você? Inversa, inversa, inversa. Ok. Esse aqui, P menos 1. P a menos 1. Ok, ok. Então, A é diagonalizável e existe P, que eu sei como é, são os autovetores aqui. E existe ainda a matriz diagonal. E quem é a matriz diagonal? I, D, a matriz diagonal D. Como vai ser essa matriz diagonal? Ela é uma matriz também, mas só que diagonal. E na diagonal principal estão os autovalores. Quais são os autovalores? Nesse caso, aqui, o Eustáquio diz menos 1, isso, nessa ordem, menos 1. Por que menos 1 primeiro? Porque ele é autovalor dessa primeira coluna. E aqui eu escrevo o autovalor da segunda coluna. Ok? E o resto, claro, como é matriz diagonal, é 0 aqui. E, além disso, isso tudo pelo teorema que a gente já fez anteriormente, nós temos o seguinte, né? Dizia o seguinte, o teorema dizia, aqui faltou um igual, o teorema dizia que isto, P menos 1 vezes A vezes P é igual a D. Se quiser, você pode conferir até, tá? Tá? Pega essa matriz, né? Pega essa matriz, multiplica pela matriz A, multiplica depois por essa matriz aqui, e vai dar uma matriz diagonal, tá? Confira. Isso é muito interessante. Ok? Ok. Deixa para vocês conferirem. Ok. Então, e daí, professor, aonde você quer chegar? Tá, ok. Já sei que a matriz A é diagonalizável e ainda tem uma matriz P, cujas colunas são os autovetores, ok? Ok, e daí? Tá. Assim, veja o quê? Dessa equação que você tem aqui, eu já tinha explicado várias vezes também, temos o seguinte, tá? Daqui, se você multiplica por P desse lado, e multiplica por P menos 1, você consegue essa formulinha aqui. Você consegue isolar o A, e esse aqui, se multiplica por P menos 1, perdão, por P desse lado,
Então, deixa eu ver. Ok. Isso aqui sai daqui. Como? Multiplicando por P desse lado e multiplicando por P a menos 1 para esse lado, desse lado. Ok? Desse lado aqui. Ok? E você isola o A. Isso eu já tinha feito várias vezes. Não é difícil verificar. E para que vai servir? Ah, isso vai servir para o seguinte, tá? Quanto vale A ao quadrado? Quanto vale A ao quadrado? Bom, ao quadrado, pessoal, vai valer, veja, A vezes A. E isso vale o quê? Deixa eu fazer aqui. É isso, vale A. Isso significa essa expressão repetida 2 vezes. Só que isso me leva ao seguinte, você vai perceber rapidamente que, olha, no meio, aqui tem P menos 1 vezes P. Isso vale identidade. Ok, se você não lembra, você vai depois... Ok, isso vai dar identidade. Não tem problema, afinal vamos deduzir uma formulinha. Bom, veja aqui, o D está se repetindo, então vai dar, em vez de D, vai dar D ao quadrado. Correto? Aí. Aí. Bom, e aí você pensa. Se você calcula A elevado ao cubo, vai dar quanto? A ao cubo? Vai ser tudo parecido? Vai ser tudo parecido, sim. Vai ser essa expressão, né? Repetida 3 vezes. Isso, 3 vezes. Aí você percebe que esse aqui você pode eliminar e vai ficar simplesmente, deixa eu ver, copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V. Então eu vou eliminar esse carinha aqui. Isso. Eu vou eliminar esse carinha aqui, porque vai dar identidade. E ficou com isso. Uhum. Isso. Aqui é a mesma coisa que D ao cubo. Correto? Isso é a mesma coisa que D elevado ao cubo. E aí, se você pensa mais um pouco, acho que você está entendendo. Eu já tinha entendido, na verdade, faz tempo, né? Se eu quero calcular A elevado a 1 milhão, vai ser PD elevado a 1 milhão, né? Então, se eu colocar A elevado a K, vai ser igual, nesse caso, né? Aliás, sempre, né? Sempre que eu tenha isso, eu posso deduzir facilmente que A elevado a K vai ser parecido com esse aqui. Elevado a K. Sempre. Isso aqui você pode até gravar como uma formulinha, tá? Ok? Bom, como foi solicitado A elevado a não sei quanto, deixa eu ver aqui. Calcule A elevado a esse número gigantão. E já sei como calcular. Vai ser igual a isto. E K, nesse caso, vale isso. Isso. Isso vai valer quanto? Deixa eu ver. Só que eu sei quanto vale. Deixa eu destacar isso aqui também. Eu sei quanto vale P e P menos 1. P vale isto. D. Ah, essa matriz D elevado a esse número gigantesco vale quanto? Deixa eu colocar aqui. Elevado a esse número gigantesco. Uhum. Vezes P a menos 1. P a menos 1 está aqui.
Ok? Ok. Pensa o seguinte, tá? Uma vez que você tem essa formulinha aqui, ok? O resto é tranquilo, é muito simples. Agora veja, P está aqui, essa diagonal. Agora se concentra nessa parte aqui. A matriz diagonal elevada a esse número aqui, como ela é matriz diagonal, como ela é uma matriz diagonal, como essa aqui é diagonal, vai ser menos 1 elevado a esse número. Ok? Matriz, esse número elevado a esse número, vai dar quanto? Menos 1 elevado a esse número, vai dar quanto? Menos 1. Deixa eu tirar aqui. Quer dizer, não precisa fazer essa conta aí. E 1 elevado a esse número vai dar quanto? Vai dar o próprio 1, correto? Sim, vai dar o próprio 1, ok? Agora eu só preciso multiplicar essas três matrizes. Tá? Isso aconteceu porque menos 1 elevado a esse número, que nesse caso é ímpar. Se ele fosse par, isso aqui viraria 1, ok? Bom, agora é só fazer a conta desses três aqui. E não é difícil, tá? Isso aí já é mais fácil. Deixa eu calcular aqui. Deu isso aqui. Ok, multiplicar esses três também não é tão simples, né? Mas já funcionou. Bom, deu aqui 3, 2, menos 4, menos 3. Que é exatamente a mesma matriz original, tá? Que foi o nosso caso, tá? Bom, para calcular esse tipo de matriz, né, elevado a esse número gigantesco, às vezes você pode chutar. Calcula L vezes L e assim vai. E muitas vezes você chega a uma coisa fácil, mas nem sempre, tá? Mas, de forma geral, esse é o método que vai te ajudar bastante para calcular A elevado a um número gigantesco, tá? Mas também tem uma desvantagem. Você tem que saber se a matriz é diagonalizável ou não. Se a matriz é diagonalizável ou não, você pode fazer isso, tá? Ok. Nesse caso, como é diagonalizável, você pode fazer isso, tá? Como a matriz é diagonalizável, você pode fazer isso. E a conta fica, entre aspas, mais simples. Por quê? Você vai multiplicar somente três matrizes, praticamente. E sabendo que as propriedades das matrizes diagonais, né? Um número elevado a um número gigantesco, perdão, essa matriz diagonal elevada a esse número, qualquer que seja, basta multiplicar os números da diagonal, tá? Esse diagonal elevar a essa potência, tá? Bom, tem que cair, né? O que você acha, Gabriel? Você acha que cai na prova? Não, 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 não. Não, você não precisa explicar tudo isso aqui. Isso aqui eu estou explicando de propósito para que você saiba de onde está saindo, tá? Você já pode ir direto, né? Você calcula P menos 1. Essa parte aqui você não precisa calcular, tá? Explicar. Não precisa explicar essa parte. Você já pode ir direto, usar a formulinha e tal, fazer isso. Mas lembre de onde sai esse P a menos 1, senão você pode se confundir, tá? Aí o problema pode ser para você também. Você não sabe de onde sair, você pode se confundir. Ou pode me confundir também, né? Ok? Aqui, os autovalores foram bonitinhos, tá? Menos 1, 1. Pode ter 2 e menos 2, sei lá. Ok? Tá bom. Então, eu já, pelo que eu estou vendo, eu já passei todos os exemplos que você vai precisar em algum momento, na hora de fazer contas, tá? Todos os exemplos. Você tem matrizes, calculamos autovalores, autovetores, também vimos se são diagonalizáveis ou não, e calculamos potências de matrizes que eram diagonalizáveis. Vimos se os autovalores podem ter, por exemplo, tem matriz de ordem 3x3, pode ter três autovalores diferentes, dois autovalores diferentes, e diagonalizável ou não ainda. Vimos todos os casos. Às vezes pode ter nenhum autovalor. Vimos todos eles. Então, penso assim. Agora vamos fazer, talvez alguém me perguntar, professor, para lembrar, me faça um exemplo de núcleo em imagem. Tá, vamos fazer. Ok?
Vamos aproveitar isso aqui. Eu acho que não vou conseguir acabar esse problema, tá? Porque o tempo está já muito em cima. Mas vou lembrar um pouquinho. Você já tem uma matriz, um operador, uma transformação linear, né? Que nesse caso vai ser um operador. Vou colocar de R3. Vamos lá, vamos complicar aqui agora. Vamos ver até onde chegamos. Em R3. Ok. Dado por, vamos lá, T de x, y, z. O que vai acontecer aqui? Igual, ok, vamos para a formulinha dessa transformação. É uma transformação linear. Agora, deixa eu pensar muito aqui, porque sempre que não... as contas podem dar erradas aqui, quando você coloca qualquer tipo de... Ok. Bora. Colocar x mais y mais z, vírgula, y mais z, vírgula z. Opa, aí está. Perguntas bem naturais, que podem cair na prova, né? Colocar enumerate. Problema, ok. Então, T é injetora? Primeira pergunta, né? T é injetora? T é sobreinjetora? Então, isso envolve calcular núcleo e imagem, tá? Outra coisa. T é diagonalizável? Bom, nessa questão aqui, tem todos os problemas da matéria. Quase todos, né? Algumas coisinhas que podem fugir. Então, respondamos. Solução. De cara, será que eu posso dizer se é injetora ou não? O que eu faço para calcular se é injetora? Para saber se é injetora ou não? O que tem que calcular para saber se é injetora ou não? O que eu posso fazer? Calculo o quê? Núcleo, é isso mesmo, calculo o núcleo, tá? E se me pedirem se é sobreinjetora, se for somente essa pergunta, eu calculo a imagem, correto? Então vamos calcular primeiro a imagem, o núcleo, tá? Ok. Calculemos o núcleo. Não sei se vai dar tempo para acabar, mas esse aqui, pelo menos, eu acho que conseguimos. Essa parte. Ok, calculemos o núcleo. Ok. Bom, essa fórmula do núcleo, cadê você? Quer, né? Quer. E lembra do teorema do núcleo da imagem, tá? Bom, o núcleo era um conjunto formado por elementos do domínio. Os elementos do domínio são x, y, z, que estão no domínio, né? Estão em R3, né? Ok. A R3 pertence a R3. Ok? E eles têm uma propriedade, que a imagem dele é o elemento neutro. Tá? Quer dizer, T de x, y, z. Essa é a definição dele. Igual o elemento neutro do contradomínio. Que é assim. Opa, cadê? Isso. Essa é a definição. E daí, o que eu faço? Bom, aí só continuar mesmo. Isso aqui tem que ser substituído pela formulinha que está ali em cima. Oh, não. Copiar e colar é bom, mas quando você erra... Ok.
Bom, aqui deu um problema, tá? Eu acho que o vídeo vai ficar cortado, tá? Ou se, não sei. Não sei, vamos ver o que dá. Tomara que não seja cortado. Vocês estão vendo tudo, né? Vocês estão vendo agora tudo, né? Minha câmera, estão escutando minha voz. Obrigado, tá? Meu computador caiu, meu celular depois caiu. Bom, agora tudo está bem. Então, vamos lá. Eu estava aqui. Aqui. Opa, igual. Então, isso me leva a equações, tá? Isso me leva a essa equação, tem que ser igual a zero. Ok, isso me leva... que isso tem que ser igual à primeira componente, portanto, ser igual a zero. E esse aqui, a segunda componente tem que ser igual a zero. E a terceira componente tem que ser igual a zero. Eu acho que esse problema está muito simples. Olha, daqui, z vale zero. Isso aqui me levaria ao sistema, que eu deveria resolver, né? Só que aqui está muito simples. Z vale zero. Se z vale zero, aqui nessa segunda equação, y vale zero. Agora, se y e z valem zero, x vale zero também. Ó, nesse caso, está muito fácil. Foi muito fácil. Eu não tinha pensado dessa forma, tá? Então, x vale zero, y vale zero, z vale zero, tá? Então, afinal de contas, isso é assim. Y vale zero também, e z vale zero. Ó, então, qual é a solução? Quantos elementos tem o núcleo? Quantos elementos tem o núcleo? Quais são, aliás? Quantos são? Quais são os elementos do núcleo? Qual seria? Muito bem, Antônio. Somente zero. Daiane, Felipe, só o elemento neutro. Ok. 0,00. Isso. Muito bem, Lorena. Ok. Então, já está. O núcleo é somente esse carinha. Ok. Posso já dizer que o núcleo, perdão, a função t é injetora sobre injetora? O que vocês acham? Sim. T é injetora? Sim, é isso. Porque era isso que queríamos chegar, né? Quando o núcleo é formado unicamente pelo elemento neutro, então a aplicação é injetora. Qual a dimensão do núcleo? Só para reforçar algumas coisas. Qual a dimensão do núcleo? Zero. Muito bem, Eustáquio, zero. Muito bem, Antônio, Lorena, Daniel. A dimensão do núcleo é zero, tá? Agora, posso dizer que T é sobrejetora? Será que eu posso dizer de cara que T é sobrejetora? Ou tem que esperar um pouquinho, calcular a imagem? Tem que calcular a imagem? Alguns dizem sim, está perguntando, sim, está afirmando também aqui. Bom, nesse caso particular, mas particular por quê? Olha, como ela vai de R3 em R3, aliás, né, para calcular a imagem, posso usar o teorema do núcleo de imagem, tá? Só que usando o teorema do núcleo de imagem, me leva a uma coisa muito legal. Não sei se eu falei, mas quando você tem uma função, uma transformação linear que vai de R3 em R3, quer dizer, de um espaço da dimensão 2 em dimensão 2, de dimensão 3 em dimensão 3, de dimensão 5 em 5, então, se T é injetora, automaticamente T é sobrejetora. Se T é sobrejetora, automaticamente ela é injetora. Por que, professor? Como assim? Sim, isso são as maravilhas das coisas que a gente descobre na matemática, tá? Por quê? Né? Pelo teorema do núcleo da imagem, isso vai ser imediato, tá? Vou lembrar tudo. Temos o quê? Ah, tá. Eu me lembro que era assim, vamos lá, escrever aqui. Dimensão do domínio, perdão, do núcleo, mais dimensão, lembram? Dimensão de quem? Vamos, tem que lembrar isso aí. Dimensão de quem? Dimensão da imagem, muito bem, imagem
deve ser igual, essa soma deve ser igual a qual? Dimensão de quem? Dimensão de quem agora? Dimensão do domínio, Felipe. Muito bem, não esqueça, é isso mesmo, tá? Do domínio. Então, dimensão do domínio. Que nesse caso, tanto o domínio quanto o domínio são iguais. É por isso que vai valer algo que eu vou escrever, tá? Dimensão do R3. Ok? Bom, alguns valores você sabe. Vamos lá. Dimensão do núcleo quanto é? Calculamos assim, em cima, né? 0. Mais, dimensão da imagem, não sei, mas vou calcular aqui, né? Mas isso vai ser muito óbvio. Dimensão do R3, quanto vale a dimensão de R3? 3, professor. Isso é fácil, professor. Tomara que tenha na prova, né? Portanto, quanto vale a dimensão da imagem? Dimensão da imagem 3. Mas, professor, daí, você disse que ia ser sobrejetora. Mas é claro, claro que é sobrejetora. Com isso, já sei que a nossa transformação é sobrejetora. Por que, professor, você disse que a transformação é sobrejetora, professor? Como assim? Veja, lembrando, várias coisas que a gente já falou há muito tempo. Em R3, eu posso ter subconjuntos de quê? Dimensão 0, 1, 2 e 3, em R3. Só que, se você tem um subespaço vetorial em R3 de dimensão 3, esse conjunto, esse subespaço, tem que ser o próprio R3, tá? Por causa disso, tá? Então, vou escrever aqui. Como esse carinha aqui, a imagens é o subconjunto de R3, tá? Ele é um subconjunto de R3. Né? E, então, tá, então, a outra razão é I, como a gente já viu. E isso aqui dá 3. Então, esses carinhas aqui, olha, veja, a imagem está dentro de R3. A dimensão de R3 já sabemos que é 3. Mas esse carinha aqui também está tendo a dimensão 3. Então, tenho dois espaços vivendo no mesmo ambiente e ambos têm dimensão 3. Na verdade, os dois são iguais, tá? Os dois são iguais, tá? Não somente, isso aqui significa subconjunto, né? Mas, na verdade, não somente é subconjunto, eles são iguais. Ah, tá. E se são iguais, professor, qual a conclusão? E a conclusão é que T é sobrejetora, tá? Por que é sobrejetora? Porque essa era a definição. Uma função é sobrejetora se a imagem é igual ao contradomínio. E aí está. Ótimo. Tá, professor? Ok. Então, T é injetora e T é sobrejetora, tá? Ok, então você pode lembrar isso, tá? Se você vai de um espaço de dimensão n e em outro espaço de dimensão n, se T é injetora, também vai ser sobrejetora. Se T é sobrejetora, também vai ser injetora. Interessante isso. Ok. Ok. A terceira pergunta dizia... T é diagonalizável? Ah, professor, aqui, de novo, vamos fazer o que a gente tinha feito antes. Para saber se T é diagonalizável, vou copiar aqui, tá? Só faz sentido perguntar se uma transformação linear é diagonalizável se ele for um operador, quer dizer, se vai de um espaço vetorial nele mesmo, tá? Então, aqui tem sentido isso, tá? Mas se a transformação for de R3 em R2, não tem como calcular a matriz, verificar se é diagonalizável ou não tem. Tem como calcular a matriz de T? Sim, mas não tem uma matriz quadrada, tá? Aqui, como T vale isso, e vocês estão já muito craques aqui, sabendo como calcular matrizes associadas a uma transformação linear. Então, vocês vão me dizer rapidinho como é a matriz de T, que eu vou chamar de A. Bom, eu vou calcular a matriz de T nas bases canônicas. Por quê? Porque é assim que a gente funciona melhor. Tá? Quando eu quero calcular as autovalores e autovetores de T, eu calculo os autovalores e autovetores da matriz de T nas bases canônicas. Ok. E agora, por favor, me diga
Sei que o tempo está esgotando nisso. Quanto vale aqui? Quanto vale aqui? Quanto vale aqui? O que coloco na primeira linha? O que coloco na segunda linha? O que coloco na terceira linha? Por favor, me digam. Isso é imediato, isso é rápido, fácil. Alguém? Ninguém? Pense aí. Aí está. Felipe diz 1. Opa, já colocou Antônio tudo. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. É isso? Deixa eu ver. Vamos lá. Aqui eu coloco os coeficientes da primeira componente. Ok, se empolgou. Aqui é 1, 1, 1. E aqui? Eu coloco os coeficientes da segunda componente. Quer dizer, daqui, quer dizer daqui. E aí? 0, 1, 1. 0, 1, 1. E aqui? Opa, Gabriel, isso mesmo. 0, 0, 1. Esse problema aqui eu inventei na hora, sem pensar em nada, tá? Tá, ok. Ótimo. Bom, o tempo esgotou, tá? Mas eu vou continuar porque eu quero deixar gravado esse problema. Se você tem que fazer outra coisa, pode sair, eu não vou me incomodar. Mas eu vou continuar para deixar gravado isso para vocês, tá? E vou continuar. Ok. Então, já tenho aqui essa matriz. E quais são os autovalores? Quais são os autovalores? Essa é uma matriz triangular, lembra? Quantos autovalores vou ter agora? Quais seriam os autovalores e quantos teria? Quantos autovalores eu teria? Um único autovalor, isso, repetido, isso aí, Lorena, né? Só um, mas está repetido, tá? Assim, temos o autovalor. O único autovalor, né? Lambda igual a 1, né? Vou colocar lambda. 1. Tá. E agora esse aqui? Bonito seria que essa matriz fosse uma matriz cuja diagonal forem elementos diferentes, né? 3 diferentes, mas não é. Então tem que fazer o quê? A chatice de calcular os autovetores. Não tem jeito, vamos calcular os autovetores. Se os autovetores são LI, se eu consigo 3 autovetores LI, muito bem. Mas se não, azar. Ok. O tempo está ganhando, deixa eu ver antes de... Esse aqui, esse programinha, como eu já falei, ele calcula autovetores. Então, deixa eu ver se ele... Está se rendendo aqui também já. Está sofrendo o computador aqui. Autovetores. Nada, não quer calcular. Vamos ver se ele calcula autovalores. Autovalores já calculamos. Fácil, né? Ele calculou também. E autovetores? Vamos ver o que deu. Não quer calcular autovetores. Não quer. Simples. Tem mão. Ok, mais uma chance. Nada. Será que é difícil? Ok. Usamos a identidade. Tá? Como é problema, inventei, pode ser uma coisa doida, tá? Vamos lá. Qual a nossa identidade? Era assim, né? A menos lambda, cadê? Não usei em nenhum lugar. A menos lambda I. Cadê lambda, 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 lambda? Aqui tem lambda, né? Ctrl C, Ctrl V, I, fecha parêntese, multiplica pelo vetor V e encontra solução, tá? V é um vetor não nulo, nesse caso de 3 componentes, tá? Então vamos fazer aqui. Então aqui seria essa matriz, tirando lambda na diagonal principal, ok? Multiplicando pelo vetor V, que vai ser um vetor V de R3, então o V vai ser XYZ, V igual XYZ, não pode ser vetor nulo, ok? Então aqui vou multiplicar pelo vetor V, desculpem, aqui daí uma coisa gigantesca, XYZ, opa, ok? Igual vetor nulo, né?
desculpem. E coloco 0, 0, 0, ok? Ok, agora isso me dá um... Ah, tá. Só que lambda vale 1. Então, vou substituir, tá? Só substituir, tá? Vamos lá. Não sei porque o computador não conseguiu. Algum probleminha, talvez digitei errado. Então, se lambda vale 1, aqui vale 0. Se lambda vale 1, aqui vale 0. Se lambda vale 1, aqui vale 0. Nossa, ficou só esse probleminha. Ok? Ok? Só substituir aqui 1, 1 menos 1, 0, 1, 1 menos 1, 0, e assim vai, né? Ok. E daí? Vamos ver o que deu. Então, isso me leva a um sistema, o sistema vai ser o seguinte: 0 vezes x mais y vezes 1, né? 1 vezes z, então vai ser y mais z igual a 0, a primeira componente. Aqui 0 vezes x mais 0 vezes y mais z, então z igual a 0. E a terceira não tem nada, seria 0x mais 0y mais 0z igual a 0. Então, nem vou escrever. Ok? Daqui eu tenho que z vale 0. Portanto, z vale 0, claro. E y vai ter que ser 0 também, né? Se 0. E x? Bom, x vale qualquer coisa. Ok. Olha só o que a gente conseguiu. Logo, nosso vetor v era isso aqui. Ok. Vou destacar. Só que z vale 0 e y vale 0, tá? Então, z vale 0 e y vale 0. Então, vou copiar e colar. Z vale 0, y vale 0. Ok, daqui eu deixo em evidência a letrinha x. Ok, eu tenho 1, 0, 0. Portanto, quem seria meu autovetor, tá? Quem seria um exemplo de autovetor, tá? Assim. Me fala aí, por favor, quem seria um autovetor? Que vetor seria um autovetor? Qual seria o autovetor aqui? 1, 0, 0 é um autovetor. Isso mesmo. Ok. É um autovetor. Aliás, todos os múltiplos dele são autovetores. Mas eu consigo mais autovetores que não sejam múltiplos? Será que eu consigo um autovetor que não seja múltiplo dele? Não tem. Aqui diz a cara de V são múltiplos dele. Um autovetor é múltiplo dele. Tá certo? Então, deixa eu ver. Aqui está a nossa matriz. Ela é matriz de ordem 3 por 3. E eu consegui somente um autovetor. Na verdade, os múltiplos deles, somente deles, tá? Pergunto para vocês agora. Eu consegui 3 autovetores LI? Consigo 3 autovetores LI? Sim ou não? Não, não consegui, não posso. Qualquer autovetor vai ser múltiplo dele, vai ser LD. Portanto, não podemos achar 3 autovetores LI. Assim, logo, A não é diagonalizável. Felipe Casassa pergunta o seguinte: 2 vetores LI bastaria? Não. É isso mesmo, não. Tem que ser 3 autovetores LI. Tem que ser 3, necessariamente 3. Para que uma matriz seja diagonalizável, se ela tem ordem 3, tem que ser 3 autovetores, tá? Ok, vamos repetir. Das contas que a gente fez, nós temos um único autovalor, tá? Esse único autovalor podia ajudar muito, mas esse autovalor nos gerou somente um autovetor. Se ele gerasse 3 autovetores LI, seria ótimo para que nossa matriz seja diagonalizável. Mas ele não gerou muito, não conseguiu. Não gerou 3 autovetores.
tá? No exemplo da aula anterior, nós tínhamos dois autovalores. Um autovalor gerou dois autovetores, LI. E como tínhamos outro autovalor, nós tínhamos três autovetores LI. Isso foi no exemplo da aula anterior. Aqui, nós temos um único autovalor e não conseguimos achar autovetores. Somente tem um autovetor. Então, por isso, não, por isso que eu estou dizendo, não tem três autovetores LI. Não tem. Bom, para que uma matriz seja diagonalizável, você tem que, nesse caso de ordem 3 por 3, né? Você tem que achar três autovetores LI para que seja diagonalizável. Como não conseguimos, então não é diagonalizável, tá? Será que deu para entender? Posso voltar a responder, tá? Posso. Tá, deu? Parece que deu. Então, tá bom. Ok? Mas se você tem alguma pergunta, pode fazer, tá? A é não diagonalizável. Portanto, a matriz T, perdão. E, portanto, né? A função T, né? A transformação linear T também não é diagonalizável, tá? Não. Todo mundo precisa assistir isto assim, porque a gente esquece, tá? A gente esquece. Então, a única maneira de não esquecer, ou de não ter probleminhas na hora da prova, é você ter feito antes, tá? Eu sei que na hora da prova, eu não tô, assim, eu já falei antes, né? Você pode ler seu caderno, pode ler seu livro, né? Claro que você não vai fazer com outro colega, né? Ninguém vai ser sua prova, né? Você pode ler, mas você tem que entender o que está fazendo, tá? Então, logo, A não é diagonalizável, portanto, T não é diagonalizável. Acabou. Não tem mais. T não é diagonalizável. Ótimo. Faça, Daiane, pode fazer a chamada, tá? Desde que seja até o meio-dia, não tem problema não, tá? Ô, Daiane, tá bom? Muitos de vocês participam e eu acho legal, muito bom. E às vezes se esquecem da chamada. Mas vocês têm como conferir, professor, olha, tal dia eu estava aí, eu vou lançar as notas, tá? Eu vou lançar as faltas, tá? Depois. Aí se você achar, professor, qual dia eu faltei? Eu tenho um registro das aulas que vocês têm, eu tenho um registro das aulas que vocês participaram, tá? Então, se você quer, a gente confere depois, se você acha que tem uma aula que você não marcou, você diz, professor, tal dia eu vim, mas talvez você não estava. A gente confere depois, tranquilo, tá? Ok? A gente confere com calma. Então, essa semana, quinta-feira, não tem aula, tá bom? Eu vou até tirar já agora o áudio, a gravação. Quinta-feira não vamos ter aula. O que a gente vai ter?